Olá, gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês que estão em casa, pela internet, Instagram, Facebook, no YouTube? Bem-vindos ao nosso Shalom Cast, podcast da família brasileira hispana, podcast do povo de Deus. Antes de mais nada, já compartilha, envia no grupo da família, no grupo do WhatsApp. Hoje nós estamos começando o primeiro Shalom Cast e ele é muito especial. Hoje nós vamos falar da igreja Shalom Adonai Church aqui em Margate, na Flórida, nos Estados Unidos, que também tem em Denver. Não vou falar agora não, daqui a pouco nós vamos falar mais sobre esse trabalho lindo. Então, já compartilha, divulga, já estamos no ar e estamos recebendo hoje Pastor João Batista. Pastor João Batista, Pai do Senhor Jesus. Paz do Senhor, Pastor Carlos. Que alegria estarmos aqui juntos. Amém. Pastor João, que é o pastor presidente da Assembleia. Eu não sei se eu posso falar Assembleia de Deus, Shalom Adonai, eu tenho medo de falar inglês aqui e complicar. Pode falar sem problema. Não, vou pedir para ele falar. Qual é o nome da igreja, pastor? Shalom Adonai Assembly of God. Assembly of God. Eu vou chegar nesse nível, pastor. Também a pastora Noêmia, que é a esposa do pastor João Batista. Pai do Senhor, pastora Noêmia. Paz do Senhor, pastor Carlos. Que alegria receber a senhora aqui. Uma alegria mesmo Hoje, estar aqui com você. Amém. A pastora Noêmia, no meio do podcast, nós vamos revelar os dotes que essa mulher tem na cozinha. Meu irmão, tu vai saber daqui a pouquinho. Andriela Maia também, minha esposa, está comigo. Pai do Senhor Jesus. Paz do Senhor para o pessoal que está em casa, nos assistindo. Estou muito feliz por estar aqui nesse primeiro Shalom Cast. Amém, que bênção. E do outro lado ali, longe das câmeras, mas fazendo chegar na sua casa, nosso amigo irmão Otávio. Deus abençoe, irmão Otávio, pastor Otávio, me desculpe. E todos da produção da TV Flórida. Essa empresa que tem feito muita coisa para o reino de Deus através da linha tecnológica. Pastor João, podemos começar já no nível médio, raso ou hard? Vamos começar no nível raso, né? Pra gente esquentando as turbinas aqui. Pastor João Batista, pastora Noêmia, são de Pontalina, lá do estado de Goiás, é isso mesmo, pastor? Pontalina, Goiás, terra boa, querida e saudosa, né? Que nos deixou fazem 25 anos. Nos deixou ir. 25 anos, pastor? 25 anos. Mudamos no janeiro de 1998. Uau, o pastor João Batista é pai de quantos com a pastora? 3 filhos lindos, abençoados e que nos enche de prazer. Uau, pastora Noêmia, quantos netos? 6 netos. 6 netos. 3 meninas e 3 meninos. Eu conheci só o Maverick, é Maverick e um menorzinho. E o River. O River, O menorzinho é o Everett. O Everett. É do Everett. Fala qual é o nome deles, pastor? Vocês podem falar o nome deles aí? Vou já mandar um abraço para eles. Os filhos do Bennett, que é o caçula, né? River Johnson, Maverick Johnson e Everett Johnson. Uau! E os do filho do May, que é o Gunnar Vingre, que são as 2 meninas, Annabella e Juliette. Nossa. E o meu filho mais velho tem uma filha que é a Joy Lilibet. Uau, só o nome de artista, pastor. A turma americanizou, né? Só o nome de artista de filme de Hollywood, né? E isso é uma história interessante, né? Eu fui pegar o visto dos meninos, 1998, por aí. Chegamos no consulado em Brasília, uma jovem senhora nos atendendo, e ela se engraçou com o nome das crianças. É mesmo? Porque nenhum deles tem o nosso nome de família. O mais velho chama José Francisco Neto, o do meio Gunnar Vingre e o mais novo Bennett Johnson. Colocamos os nomes nos filhos sem ter a menor ideia de que um dia iríamos morar nos Estados Unidos. Olha. E que eles trouxessem nomes mais ou menos americanizados. Uhum. Era profético, hein? Cremos assim. Eu só tenho uma dúvida aí, eu queria até perguntar para vocês, pastor. Faltou Daniel Berger. Ninguém nunca falou isso, não? Pelo menos já tem o Gunnar Vingre, né? E depois o meu irmão, para completar, pôs o Frida Vingre. Frida Vingre? Uhum. Minha sobrinha chama Frida Vingre. Uhum. Olha só. E ela tem uma história, a Frida mesmo, ela tem uma história maravilhosa. Tem. Não, e a minha sobrinha, embora não seja tão
sueca quanto a Frida Wingren, né? Porque é bem escurinha, mas também tem um lindo trabalho missionário. Hoje é pastora de uma das congregações lá no campo de Pontalina. Uau! Legal. Eu lembro que na época... Uma mulher de Deus. Ela mora em Pontalina. Mora em Pontalina. Existe um estudo bíblico, mas mais do conceito judaico, que eles dizem que dava o nome da criança referente ao que eles achavam que poderia ser no futuro, chamavam de onomatoncia. Então, o nome da Frida faz sentido a questão de colocar o nome dela como criança e ela se tornou alguém no campo missionário, né? Com certeza. Uma mulher de Deus, uma dedicação total na igreja. E agora tem menos de 3 meses, foi empossada como dirigente de uma congregação. Que bênção! Bênção completa. Que bênção! Mulher de Deus. Muito bom. Fez jus ao nome. É verdade. Pastor João, como que deu início da Shalom Church? Pastora Noêmia, Pastor João, como que deu início? A história da Shalom Church é bem peculiar, né? A Shalom Church nasceu, posso dizer sem nenhuma sombra de dúvidas, no coração de Deus, e num cenário no qual eu nunca quis ser pastor. Rejeitei várias vezes o convite do meu presidente para dirigir uma congregação e depois até me ofereceu um campo, né? Quem é das Assembleias de Deus ou conhece a estrutura organizacional das Assembleias de Deus sabe o que nós estamos falando. Eu não quis, e na nossa primeira vinda aos Estados Unidos, ano de 1994, chegamos aqui no país no dia 23 de maio Ele é bom de data, hein? Ele é bom de data. Nasceu não sei da onde, nem como. Isso, de fato, é um mistério para mim até hoje. Uma visão bem clara, na qual eu estava não evangelizando pessoas, mas oferecendo um aconselhamento pastoral, né? E falei para minha esposa, amanheci o dia com aquilo na mente. Não foi um sonho, mesmo porque até hoje eu quase não sonho, e tenho certeza que não foi sonho. Né? E desde aquele momento, aquela preocupação por não chamar de uma perturbação mental, tão forte que era, né? Eu estava no cruzamento de 2 ruas aqui nos Estados Unidos, entregando um cartão de visita, oferecendo aconselhamento pastoral. E na noite daquele dia que eu tive na visão, eu estava num local que não era muito grande, bem simples, mas estava cheio, lotado. E as pessoas, não teve pregação, não teve música, não teve nada, e as pessoas levantavam, se identificavam, contavam o problema delas, e eu dava um aconselhamento, né, supostamente pastoral, e aquela pessoa sentava literalmente chorando. Né? Ficamos uma semana na Flórida, viajei para o norte do país, para Massachusetts, e lá encontrei com o saudoso e querido pastor Joanir de Oliveira, e contei para ele a visão. Ele falou, pastor, Deus está te chamando para uma grande obra aqui nos Estados Unidos. Uau. Espera um pouquinho, vou pegar um documento ali. Subiu, ele foi lá no quarto dele, no primeiro piso da casa, no primeiro andar, e trouxe uma carta da CGADB, dando a ele a autonomia para abrir uma outra igreja em Boston. Já tinha uma igreja razoavelmente boa lá, do pastor Ariel de Jesus. E ele falou, olha, só estou esperando o meu auxiliar nessa obra. Topa entrar comigo e abrir essa igreja? Falei, não, calma, pastor. E supetão? Na hora. Na nossa chegada. E a pastora estava com o senhor? Sim. Sim. E nós estávamos sentados na mesa, jantando, e eu contei a história para ele, né? Quando tomava o cafezinho, ele pediu para ir lá pegar a carta e mostrou essa carta da CGADB autorizando ele a abrir essa igreja. Sei que nós ficamos alguns dias aqui no país. Quando voltamos, aquilo ficou latente na minha mente e passaram-se os tempos, mas nunca apagou da minha memória aquela visão. E passado alguns anos, chega um presbítero, nós morando em Pontalina, e ele de Uberlândia, Minas Gerais, e eu estava naquela ocasião celebrando um casamento. A Noêmia nem estava. E quando terminou a celebração do casamento, aquele irmão chegou e me perguntou se eu era o pastor da igreja. Eu disse, não, eu sou o vice-pastor, né? Sou o vice-presidente da igreja. Ele falou, não importa, o importante é que eu tive uma visão hoje, estava orando para sair de viagem para cá, e Deus me mostrou claramente um casal. E eu cheguei aqui e vi que do casal o senhor era o varão, o senhor era o homem daquele casal. Mas eu procurei aqui pela mulher que Deus me mostrou e não encontrei. Sua esposa está por aqui? Falei, não, minha esposa não está passando bem e ela não veio. Falei, então está explicado.
Então deixa eu dar a mensagem para o senhor. Deus manda te dizer que isso que está no seu coração, latente na tua mente e que te perturba, foi ele que pôs. Prepara, porque a viagem tem que ser pronta. Jesus amado. Passaram-se mais quase 2 anos. Eu fiquei na minha, tranquilo, né? E relutando contra e querendo entender que aquilo era um sonho de barriga cheia, por assim dizer. Chega uma irmã que eu só a vi naquele dia, nunca mais a vi, nem antes nem depois. Chegou assim, pôs o dedo a uns 30 centímetros do meu nariz e disse: servo, o teu tempo terminou. Prepara a tua bagagem e vá, senão eu tirarei de ti simplesmente tudo o que tens. Meu Jesus. Nisso eu falei para minha esposa, e obviamente nós não iríamos sair de uma hora para outra para Estados Unidos, né? Trabalhava no Banco do Brasil, pedi demissão, fomos para Goiânia, onde ficamos. Ela com os meninos ficaram de janeiro de 98 até agosto de 99. Eu fui no mês de maio de 98 e fiquei até o agosto de 99, quando viemos para cá. Cheguei aqui, fui congregar com o pastor. E a pastora queria vir? Gostava? O coração de quem estava aqui? O senhor ou dela? Vou pôr uma vírgula aqui, deixa ela falar 1 minuto. Na verdade, o meu sonho com os Estados Unidos começou quando eu tinha 7 anos. 7, pastor? 7 anos. Como assim, pastor? Eu vi um filme. Uhum. E quando eu vi no filme os Estados Unidos, aquilo entrou no meu coração. Então, eu comecei a falar, eu vou morar um dia nos Estados Unidos. Amém. E eu falava isso sempre. Sempre eu falava. E quando o tempo foi passando, né, que eu comecei a namorar meu esposo... Olha aí, hein? Você já tem que contar já esses detalhes depois, eu já hein? falava para ele, nós vamos morar nos Estados Unidos. Uau. Aí ele falou, desculpa, querida, mas nós não vamos. Poder da palavra, hein? Falei, vamos, nós vamos ser missionários lá. Meu Deus. Isso é fácil de entender, que tinha uma vida bem controlada, funcionário do Banco do Brasil, morava e trabalhava na cidade onde eu nasci. Isso eu ia perguntar pro senhor. Ia todos os dias para a casa da minha mamãe. Não então, precisava vir para cá, não, né? Tinha uma vida muito definitivamente, boa lá. pelo Eu nunca contrário. pensava assim que eu ia... Da parte né? econômica, Parte econômica, seria até uma não. loucura. Era né? algo Ó. que estava no meu coração, Uhum. né? Estados Unidos. Então, depois eu sigo contando, né? E ele segue aí. Ela sempre falava nisso, mas para mim isso era uma história Muito longe, pastor. muito longe de tornar realidade, mesmo porque nem na minha mais profunda da minha mente passava isso. Como eu acabei de dizer, tinha uma vida profissional muito boa, tinha uma carreira promissora. Pensar em vir para os Estados Unidos era a maior loucura do mundo. Que, aliás, quando eu pedi demissão no Banco do Brasil, o gerente bateu com as 2 mãos na mesa e me chamou de louco. Você está louco? Você não sabe quantos advogados quer sentar na sua cadeira? Você não sabe quantos profissionais gostaria de ter a posição que você tem? Confrontou o senhor mesmo. Eu falei, olha, não adianta eu te dizer do que se trata, porque você não entenderia. Ele bateu bem forte com as 2... Isso depois de guardar minha carta por 4 meses. Meu Deus. Meu pedido de demissão. Bateu a mão bem forte na mesa e falou assim, eu já sei, isso é coisa de crente, né? Você tá louco, mas isso é coisa de crente, né? Falei, sem comentários. Você tá seguro que você quer? Falei, estou. Então pedi demissão do banco, vim para os Estados Unidos, congreguei com um pastor que, por sinal, natural da minha cidade. Tive a oportunidade de trabalhar com ele nas mais diversas áreas do ministério, até que chegou o momento que entendemos que era o horário de Deus, era o tempo de Deus. Vocês começaram do zero aqui? Assim, eu falo assim, porque chega nos Estados Unidos naquela época, que ano que era? 99. Não falava inglês? Hi, bye. Porque chega num país que, né, pastora, o inglês não é o fluente, a realidade não por mais que o país é de primeiro mundo, ou agora não usa mais o termo primeiro mundo, né? Como é que você falou? País desenvolvido. País desenvolvido. Países desenvolvidos, né? A gente sabe que é como se enfiasse o clipe lá no reset e começar de novo, né? Sem dúvida. Né? A nossa vantagem é que, quando nós chegamos aqui, já tínhamos negócios aqui. A Noêmia tinha uma fábrica de confecções. Como que diz a sua confecção? A sua confecção lá era customizer, né? Costura sob medida, e deu muito certo.
Modelos exclusivos. Modelos exclusivos, alta costura, alto lá no padrão. Brasil? Lá no Brasil, desde 94. Pontalina é uma terra, não cortando assunto, mas é uma terra de Sim. confecção, né, pastor? Hoje, Pontalina é a capital do Nessa lingerie. época, A lingerie, nessa né? época não Nacionalmente tinha. falando, tá? Mas naquela época não sim. existia isso. Tá? Isso era uma invenção dela. Que a tia veio e viu o padrão que as mulheres da igreja vestia, não é? E aqui nos Estados Unidos não tinha aquele padrão no linho, na seda, aquela, enfim. Então deu a ideia para ela e ela montou essa confecção lá. Legal. E deu muito certo. Então nós já tínhamos uma base econômica aqui nos Estados Unidos. E viemos em 94 e depois passamos a vir. Antes de eu mudar para cá, eu vim aos Estados Unidos nada mais que 40 vezes. Meu Deus. 40 vezes. É mesmo? Teve meses de eu vir aos Estados Unidos 3 vezes. Uau. Tá? Trabalhando no Banco do Brasil, vinha. Tá? Então, o que aconteceu? Esse problema, pastor Carlos, não foi assim tão acentuado. E Deus, quando ele prepara as coisas, ele faz tudo bem feito. Eu tinha um sócio americano que foi a alavanca que Deus usou para me trazer para cá. Até trazer. A partir do momento que ele trouxe, esse sócio desapareceu de cena e não cumpriu nada do acordo que nós tínhamos. Foi só a mão que Deus usou para trazer. Entendi. Chegamos aqui, fomos morar provisoriamente com a minha cunhada, 5 pessoas, num apartamento de 2 quartos, onde já moravam 3. Que isso, professor? Tá? E estava Oito mais pessoas? 2 pessoas ali. 10 pessoas? 10 pessoas num apartamento de 2 quartos. Chegamos num domingo, mas no outro domingo, no domingo seguinte, Deus já tinha preparado uma casa de 4 quartos, Oh, glória. 9 meses de construída, mobiliada, Que isso. inclusive com o guarda-roupa cheio de roupas na minha medida. Meu Deus do céu, Tá? gente. Isso sem dizer que das talheres até a caixa de ferramenta. Jesus. Nossa. Uma pessoa indo para o Brasil e veja o que é a importância da comunicação. A Noêmia conversando com a pastora, falou, olha, nós estamos precisando alugar uma casa, temos uma família mais ou menos grande e tal e tal. Falou, peraí, estão precisando alugar uma casa? Como? Aí a Noêmia, a gente morava numa casa razoável lá no Brasil, a Noêmia sempre ousada, né, e visionária. Mulher mais ousada, né, Exato. pastor? Aí falou o perfil da casa, falou, deixa eu chamar o irmão aqui, ele está indo terça-feira para o Brasil e ele precisa Olha. passar a casa dele. Isso era domingo. Isso era domingo. Nossa. O domingo seguinte é o que nós chegamos. Resultado, o irmão estava indo mais ou menos às pressas para o Brasil e precisava arrumar alguém para ficar na casa. E só pôde levar 2 malas cada um. Eles eram 4. E a casa ficou mobiliada. A casa ficou mobiliada. Não, casa de 9 meses de construída Meu e os Deus, móveis cheirando novo. comprados novos e pôs ali. Aí ele disse, pastor, eu fiz 2 malas, foi tudo que nós podemos levar cada um. Então meu guarda-roupa tá ficando cheio. Lá, da meia para cima e do terno para baixo, você pode usar. E era a sua medida? A calça ficava meio pequena, que ele era um pouquinho embaixo, mas o terno era a minha Meu medida. Deus. Camisa, minha medida. Enfim, então Deus preparou tudo. Cuidado de Deus. Um outro amigo, colega desse sócio meu, estava meio apertado, não sei se alguém da casa foi para o Brasil, e ele tinha um carro para passar, que era uma vanzinha igual aquela que eu tenho. Aham. Aí o meu sócio falou, João, você não sabe quem que está precisando de um carro? O Gouveia quer passar uma van. Eu falei, sei, sou eu. Olha isso. Então, meus filhos que viviam lá, lá nós andávamos num Monza top SLE naquela época, morávamos numa casa boa. Então, os filhos chegaram aqui e foram surpreendidos. Foi morar numa casa melhor que a nossa. E para eles, aquela van não era um carro, era uma espaçonave. Ou seja, Deus cuidou de tudo Glória a nos Deus. mínimos detalhes. Pastor, e a ousadia da mulher? A minha mulher tem hora que dá uns repente nela, pastora Noêmia. Esse dia pegou a bandeira dos Estados Unidos, ela deu uma volta e ela saiu profetizando nessas casas. Junto ela com a pastora Noêmia. Olha, Sim, vamos eu acho, usar. eu acho que nesse quesito aí as mulheres sempre foram mais ousadas e talvez mais cheias de fé, né? É, não é? Porque a ousadia por si só pode até valer lá no mundo secular, né? É verdade. No mundo espiritual conta, mas a fé está por cima da ousadia, né? É, se junta A as duas, minha né? mulher, eu posso dizer que é a mulher de fé. Amém. Às vezes até me surpreende. Uma história engraçada, pastora Noêmia, que a senhora passou nesse tempo que está aqui. Só lembra de alguma coisa? Um carro quebrar? Alguém eu tenho. foi, pediu. Você chega na panificadora, pede o Em pão, quantos o vestido da capítulos? Em quantos rosca. capítulos você quer dividir a história? Nossa. Alguma história inusitada. Sim, na verdade, quando meu esposo contando aí, né, a chegada foi maravilhosa. Mas chegou um tempo, né, que o Senhor falava, né, que nos queria, né,
na obra e tudo, e eu pensava muito em fazer a obra do Senhor, menos como pastores, né? Dirigente de igreja, qualquer coisa, menos como pastor. Então, nós ficamos aqui um tempo esperando, né? O que é que vamos fazer para o Senhor. Pastor, não. Fugindo. Né? Eu fugi 100%. E eu, chegando aqui, eu tinha o meu trabalho em casa, que eu sempre trabalhei com costura, né? Com a moda feminina. Então, mas aí as coisas começaram a andar para trás e nós chegamos a um ponto, tínhamos um carro, mas esse carro começou a parar na rua. Apagava? Apagava, do nada. Misericórdia, Jesus. E imagina, nesse trânsito, né, e eu fiquei, meu Deus, e sem documentos. E um dia esse carro apaga e quem estava atrás de mim era uma viatura policial. Nossa. Eita, que Eu situação. falei, e agora, meu Deus, e agora? Ele simplesmente desceu e empurrou o carro para mim. Eu vou ter um acostamento. Nossa. Então, Deus cuidou. Houve muitas histórias interessantes, né? Que legal. Mas em todas nós fomos muito vencedores. Deus cuidava sempre. Deus né? cuidou sempre. O senhor passou por alguma, pastor? Não, o senhor deve ter passado por muitas, né? Mais uma que o senhor lembra? É interessante, histórias assim, tirando com ela, eu não sei se, de acordo com o temperamento de cada um, acho que Deus prova, né? Eu acredito nisso, viu? Eu sempre fui muito tranquilo, eu trato de não sofrer o problema antes dele chegar, né? E não multiplicar o problema. Eu trato de minimizar o problema. Uau, olha aí, hein, quem está assistindo. Olha a chave que o pastor deu aí. Pastor, repete esse negócio de novo para quem está em casa. Porque tem gente que está morrendo pelo cheque que vai voltar, mas nem deu cheque. E quero falar exatamente do cheque, tá? Meu Deus, olha aí, tô falando, gente. Tem uma história do cheque. No rain check. Como é que o senhor falou aí? Eu nunca sofro o problema antes dele chegar, nunca multiplico o problema e sempre trato de diminuí-lo, minimizá-lo. E até agora, graças a Deus, tem dado certo. Até preguei na igreja domingo e falei sobre isso aí. Tem pessoas que têm muita fé para outros, não tem para eles. É isso aí. E a Bíblia é bem clara em dizer, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E isso é real. Tá? Ela contando a questão do carro, esse carro é coisa muito engraçada, não é sobre ele, mas quando se conta assim, dá a impressão que é um carro velho, né? E era mesmo, só que era um carro novo. Pegamos dois carros para receber uma dívida. Até nisso Deus cuida, tá? Aquele carro que eu falei era uma van com 43 mil milhas. Razoavelmente nova. Andamos naquele carro 10 mil milhas, ele fundiu a transmissão. Eu tive que devolver aquele carro para o dono dele, tá? Ele mesmo achou que seria melhor devolver. Com isso, tinha uma pessoa aqui das confecções, que nem era das nossas, mas nós avalizamos ele no Brasil, pagamos uma conta dele, aí 96, nós estamos falando agora em 99. Ele nos propôs pagar a conta com 2 carros, ele era vendedor de carros na concessionária, aí nos deu um carro 0, tá? E um carro, no ano 99, nos deu um carro 93, com 6 mil milhas. Não era muito velho. Era um carro de 6 anos, mas com 6 mil milhas. Era um carro 0. O senhor que tinha aquele carro, o problema dele é que aquele carro ficou parado muito tempo e não fez manutenções, então ele secou as mangueiras e aquela coisa. E deu um problema na parte elétrica, que andamos nesse carro e muita gente andou nesse carro. Eu dei esse carro para alguém e desfizemos esse carro sem descobrir esse problema. Mas o outro problema foi que esse sócio que eu tinha falado, ele pagou uma conta que um cliente nosso no Brasil não pagou. Aí, no tempo das nossas vacas magras, ele falou assim: João, me paga a dívida com um carro. Compra um carro pelo valor da dívida e paga isso aí em quantos anos você quiser. Foi uma solução assim fantástica. Tá? Pagando aquele carro, a Noêmia, que era a mantenedora da casa, porque vale ressaltar aqui que, embora nós tenhamos chegado bem, tá? Nos 2 primeiros anos que eu estive aqui, eu imputo isso como o maior dos erros que eu cometi. Em vez de vir para os Estados Unidos pregar o evangelho e viver do evangelho, eu quis conciliar o evangelho com os meus negócios.
Olha aí. E dos erros da minha vida, eu acho que esse foi o maior. Pago a consequência até hoje, tá? O que acontece? Eu perdi todo o dinheiro que eu trouxe do Brasil para cá. Meu Deus, pastor. Algumas dezenas de milhares de dólares. Perdi simplesmente tudo. E aconteceu que ela adoeceu. Ela ficou mais de 90 dias doente e com isso secou a fonte. E aquele carro que eu pagava, eu não pude pagar. E aqui quando você não paga um carro, 3 prestações de um carro, o banco te toma o carro, tá? E eu recebi uma carta do banco dizendo que se não pagasse pelo menos uma das prestações, até o dia 3, isso era 28 do mês, até o dia 3 do mês seguinte, eles iam tomar o carro. E o carro não era eu que estava dirigindo, era a irmã do ex-sócio. Então imagina aquela mulher um dia anoitecer e não amanhecer o carro na porta dela. Mas eu não tinha solução. Eu tinha feito um negócio num outro estado, com uma transportadora que nós abrimos aqui, e há um ano atrás. Né? E um belo dia eu vou na caixa do correio. Nós estávamos passando por uma situação, eu não diria depressão, mas uma situação bem delicada, ela em cima de uma cama, né? Aí totalmente vivendo uma depressão que os médicos chamaram de depressão pós-parto, semelhante à depressão pós-parto, e eu sem ter solução. Sem recursos. Nem expediente para buscar as correspondências na caixinha do correio não tinha. Meu Deus. Aí um belo dia eu vou buscar as correspondências na caixa do correio, não tinha como pôr um envelope lá dentro, de tanta correspondência que tinha dentro. Nossa. Claro, vocês já estão vendo que é mais propaganda, mas não tinha como. E entre aquelas correspondências, eu abri um envelope, pensei que era uma propaganda a mais, dentro do envelope tinha um cheque, tá? Tinha um cheque. No meu nome, um valor $3.263,48. Peguei aquele cheque, olhei lá, estava escrito rain check. Não sabia o que era aquilo. Estava o meu cunhado nos visitando. Mostrei para ele, perguntei se ele sabia o que era aquilo. Ele disse, não sei, isso deve ser alguma propaganda. Falei, não, mas isso aqui está muito, muito original para ser uma propaganda. Você tem coragem de ir comigo num cashier check? Cashier check é uma loja que você vai para trocar o cheque. Né? Ele falou, vou, não tem problema não. Fomos. Cheguei lá, mostrei aquele cheque para a senhora. Ela olhou assim, falou, não sei o que é isso não. Mas deixa eu consultar o que é. Aí chamou umas outras 3 ou 4 empregadas que estavam naquele lugar, sentaram numa mesa ali, olhava no cheque, olhava para a gente, ia lá, ia aqui, e a fila foi acumulando de clientes aqui para ser atendido, e elas pegavam, uma pegava aquele cheque, outra olhava e tal. Eu falei pro meu cunhado, acho que a gente pode correr, esse negócio aqui vai dar, é polícia. Vai dar ruim. Eu falei, não, né? Foi brincadeira, vamos ficar quieto aqui. Aí depois de uns 20, 30 minutos que elas estavam naquilo lá, a mulher chegou e falou, olha, a gente pode trocar esse cheque, mas temos que cobrar 4,5% de comissão. Quando deu aquele negócio, ela falou que pode trocar o cheque, aquilo veio um refrigério na alma tão grande, né? Você pede até 10%, só dava. É a metade, né? Nisso eu tinha 3 prestações do carro atrasadas. O aluguel estava atrasado, embora nós já tivéssemos conversado com a dona da propriedade, ela entendeu o aspecto da enfermidade da Noêmia, né? E falou, fiquem tranquilos, tá? A gente dá um jeito, não se preocupem, tá? Mas já tinha extrapolado o prazo que ela tinha dado. E aí ficamos ali. Quer dizer, você pode... Não deram a palavra que vamos trocar, não. A gente até pode trocar o cheque, mas precisamos fazer umas consultas aqui, ligar para o banco e etc, etc. Falei, tranquilo, pode tomar o tempo que for. Mas já deu uma luz verde. Né? Aliás, ela não tinha falado ainda nos 4,5%, não. A primeira vez falou que até poderiam trocar o cheque, mas precisava ligar para o banco e etc, etc. Eu falei, não, tranquilo, pode ligar. Quem deu esse cheque, pastor? E quem que deu esse cheque? Eu abri uma conta num banco lá em New Jersey, para receber uma conta que eu tinha lá, que uma pessoa que sublocava um caminhão que eu tinha, e essa pessoa me pagou, eu depositei o cheque, gastei o dinheiro do cheque, ok? Mas eu tinha aquela conta lá. Olha isso. Mas eu tirei o dinheiro da conta. Só deixei $15 para manter a conta aberta, ok? Então, não tinha mais mínima razão
de ter esse cheque. Aí, como ficou mais de um ano a conta fechada, supostamente, é a única explicação que alguém pôde me dar. O banco, não querendo mais a minha conta, encerra a conta e me devolve o saldo que eu tinha na conta. O saldo que eu deixei foram $15 e alguns centavos. Vamos entender que foi milagre, hein? Tá? Porque E de fato eu tinha $15, depositado um cheque de $3.000. Mas eu depositei num dia e saquei no outro. Eu gastei os $3.000. Não, aquele dinheiro nunca foi meu. Tá? Aí a senhora foi lá e ligou no banco. Tá? Estou com um cheque assim, tal. É verdadeiro o cheque, podemos pagar o cheque, tal. Confirmaram tudo que o cheque era de verdade. Até hoje, nem um funcionário de banco soube me explicar o que quer dizer um rain check. Rain check. Esse era o nome. Resultado, me pagaram em dinheiro vivo. Eu paguei as 3 prestações do carro, paguei o aluguel e ainda fiquei com a reserva para pagar o aluguel do mês que vem. Olha só. Milagre, né, pastor? Isso, escuta, Milagre. eu recebi a carta no dia 28 do mês, me dando até o dia 3. Agora perguntem para mim que dia foi que eu fui lá no correio ver o cheque. Perguntem. Que dia? Que dia? Dia 3. Nossa, Meu último. Deus. Aos 45 do segundo tempo você foi. No dia 3. Era o último dia. No outro, supostamente no outro dia, o carro já estaria na posse do banco. Do banco. Tinha tomado o carro. Milagre não se explica, Guardo né, até pastor? hoje o canhoto do cheque lá em casa. Jogo papéis velhos fora, mas tá lá. Quer ver? Eu tenho o envelope. É o memorial, né, pastor? E tenho o contra-cheque daquele cheque. Então, essa coisa que Deus manda cheque, manda. Porque nem o banco, tá? Eu pedi para a pessoa, depois que me acompanhou naquele processo, ligar no banco. Falou, não, esse dinheiro era dele. Estava na conta dele. Uau. Como que estava se o banco me deu o meu dinheiro em cash, em espécie, que é o que de fato era meu. Mas um ano depois... e outra coisa, pastor Carlos, eu tinha mudado daquele endereço. Não sei se você já viu então aqui. o milagre Quando foi você, muito maior. exato, quando você muda de endereço, depois de um ano, eles não entregam mais correspondência na sua casa. Hoje não, toda vez que vence eu renovo, tá? Porque tem muita coisa importante, até mesmo pensando naquilo, tá? Mas já tinha passado o ano. E o cheque foi mandado para o endereço antigo. Meu Mas Deus. você vai ver aqui ainda, não sei se você já conhece isso, o correio prega uma etiquetinha de reendereçamento cor amarela e manda o cheque. E já fazia mais de 15 dias que o cheque estava no meu correio. Quer dizer, Deus me mostrou, não deixou, né? Eu entendo assim, eu pegar as correspondências por mais de 15 dias. Imagina isso, a gente pega correspondência todo dia. Todo dia. Tinha correspondência de mais de 15 dias. Mas eu acho só Deus queria me mostrar, olha, não se preocupe, o dia que você não puder, eu cuido de você. Uau, muito bom. E eu fui lá no Forte correio conceito. no dia 3 do mês. Forte, né? Muito. Demais. Tem Porque, coisa, né, pastora? na verdade, esse tempo foi um tempo que Deus estava, como se diz, nos pressionando, né, para que a gente se disponha, né, Pra a obras. trabalhar. E quando Na foi obra. que caiu Não, a querido, ficha, nós já pastor? estávamos dirigindo a congregação. Sim, mas foi o começo, porque quando eu adoeci, foi o seguinte, eu sempre quando eu cheguei aqui, eu trabalhei em casa, né, eu tinha meu ateliê e tinha meus clientes e fazia o meu trabalho, né, fazia roupas, né, e quando um dia eu estava dirigindo o carro, eu estava num período assim de oração, porque a gente estava começando a dirigir uma congregação da igreja que nós estávamos. E eu estava assim, eu gosto muito de orar, falar com Deus, Amém. quando eu estou dirigindo. Eu acho assim, dirigir para mim é assim, uma zona de conforto, eu gosto de dirigir. Então, eu estava ali orando, né? E comecei a chorar, senti a presença do Senhor. E eu disse, Senhor, eu te amo tanto. Na hora o Senhor falou para mim, ama mesmo? Eu falei, amo. Então, leia o livro de Jó. Meu Deus. E eu falei, Senhor, não. Eu não gosto de ler o livro de Jó, eu acho muito triste. Ele, mas lê o livro de Jó. Eu obedeci e li. Então, foi quando começou essa luta, né? Da enfermidade. Nós já estávamos em uma situação financeira difícil, mas é porque Deus queria nos provar que Ele ia nos cuidar, né? Isso é forte Que demais, Ele hein, pastor? estaria cuidando de tudo. E eu sempre fui muito precavida, eu sempre gostei de trabalhar, eu sempre gostei de defender, né? O que eu pudesse, mas
o Senhor queria me mostrar que Ele cuidaria de tudo. Ele era a provisão, né? Ele era a provisão. Então foi quando realmente eu falei, tá bom, Senhor, eu cedo. E quando eu falei que amava Ele, que Ele falou. Mas eu falei para Ele, Senhor, mas para mim fazer a tua obra, que eu já tinha aceitado o ministério pastoral, eu preciso ser uma pessoa assim mais moldada por Ti. Eu preciso, assim, de conter mais as minhas explosões, porque eu sou do temperamento explosivo. Apesar de que hoje as pessoas me veem, ninguém fala que eu tenho esse temperamento. Eu tenho, mas eu não deixo ele. Está dominado. Ele está dominado. E eu sempre falei, Senhor, que o Teu Espírito Santo, né, que domine o meu temperamento, glória. né, lidere o meu temperamento. Porque Deus jamais vai tirar o temperamento que Ele te deu, né? A personalidade da pessoa, né? Mas se você deixar, Ele vai liderar o seu temperamento. Então, para que isso acontecesse, eu não sabia que eu tinha que ter passado, né, por um tratamento, né? E o tratamento é difícil, é doloroso, né? Imagina, hein, pastor? Foi isso que aconteceu, que eu tive uma simples cistite, né? E isso foi me dando febre a semana toda. E ficou 90 dias doente? Porque isso foi depois, né? Porque aí... A consequência da infecção. Aí, mas eu tomava todo dia um Tylenol, a febre passava. Uhum. E eu tinha em casa 4 comprimidos de Bactrim, 500 miligramas. Só que quando você toma um antibiótico, você tem que tomar no mínimo 6, né? Aquela quantidade. E eu tomei os 4, né? Desapareceu, mas voltou, porque eu não continuei, né, o tratamento. E voltou muito forte, uma infecção e muita febre. E quando um dia à tarde, de domingo, meu esposo chega à tarde, eu estava com muita febre, e ele me perguntou, você não está pronta para ir para a igreja? E eu estava já dando convulsão. Meu Deus! Sabe? Eu já estava tendo. Eu falei, eu estou muito mal. E às vezes minha mente fugia, sumia. Não sumia, eu entrava, parece que por um lugar que era totalmente diferente, foi uma perturbação terrível. Aí eu falei para ele, quando eu voltava ao normal, eu falei para ele assim, chama a ambulância porque eu estou muito mal. E ele chamou a ambulância. Quando a ambulância chegou, aí eu comecei a ouvir coisas, a ver coisas que, assim, terríveis, né? Eu ouvi ele dizer, vocês chegaram tarde, ela já morreu. Meu Deus! Né? E ele não falou isso, mas eu ouvi. Tipo alucinação? Tipo alucinação. E então foi isso. Eu entrei dentro da ambulância, quando eu vi aí os paramédicos começaram a cuidar de mim, eu ouvi eles falarem, aqui você pensa que nós vamos cuidar de você? Aqui você vai ser, né, estrupada, aqui nós vamos, né, fazer isso, fazer aquilo. Aí eu pensava, meu Deus, o que é isso? Eu não tinha força de enfrentar aquilo que eu estava ouvindo. Mas, na verdade, os paramédicos estavam cuidando de mim. Eles davam gargalhada e falavam assim, você acha que você vai conseguir essa obra? Que batalha na mente, hein? Falou, você não vai conseguir. Então, foi terrível, até chegar ao hospital. Quando eu cheguei no hospital... Foi outra luta muito grande, mas graças a Deus eu venci, voltei ao normal assim. Amém. Ele chegou aí logo, ainda falei para ele, você não imagina o que aconteceu. Então foi assim, algo tão forte na minha vida que mudou a minha vida. Eu deixei de ser explosiva, né? Eu pedi perdão a Deus de tudo que eu tinha feito, o que eu não tinha feito, e que eu passei a ter uma paixão tão grande por Deus, passei a ter um desespero por Deus, né? Então foi um tempo de muita glória, espiritualmente falando, muita luta, mas muita assim, muita experiência pessoal com Deus. Foi na dor, né, pastor? Foi na dor. E Deus me preparou e me capacitou para a obra nesse período. Então depois que terminou, que eu cheguei do hospital, eu tive uma depressão muito grande, né? Eu tinha crise de pânico, então foi algo assim muito forte, mas eu corri para os braços de Cristo. Amém. Sabe? Eu não me rendi, foi difícil demais, porque
A depressão, ela simplesmente é assim, o corte de toda a esperança que você tem na vida. Posso pegar um gancho aqui com a senhora, olhando, porque tem muita gente que pode estar em casa agora passando por problema talvez parecido com o que a senhora passou, síndrome do pânico, depressão, medo de tomar alguma decisão. Então, assim, eu acho que ninguém melhor por quem passou lá embaixo contar quando estiver lá em cima, que é o caso da senhora agora. Então, voltando um pouquinho a fita para a falar de novo, para a gente até fazer um corte depois para isso aqui, é muito forte essa palavra. O que a senhora fala para quem está em casa hoje e talvez passou um momento, ou está passando um momento como a senhora passou, depressão, fobia, medo, as reações, o que deveria fazer? Como a senhora fez? Então, quando eu sentia tanto medo, pânico e aquela angústia, porque eu tinha angústia de morte, o que eu fiz? Eu fui para a palavra, eu fui para a oração. E nesse momento, você pensa que Deus não está te vendo, que Deus está te rejeitando. Eu tinha medo de que até mesmo eu estivesse pecado contra o Espírito Santo. Porque eu não via Deus, eu não conseguia alcançar, minhas orações parece que estavam sendo em vão, mas eu tinha tanto desespero por Deus que eu não desisti, sabe? Em momento nenhum eu pensei, vou tirar minha vida, jamais, porque eu tinha visto o que é o inferno. Naquela crise que eu tive do hospital, de minha casa até o hospital na ambulância, eu pude ver o que é o inferno, sabe? Imagina. Meu Jesus. Então eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí eu fui estudar sobre os homens de Deus que tiveram depressão, né? Aflições. Jesus ali no Getsemane, a aflição dele foi tão grande que ele mesmo falou, não me desampare, né? Sol, né? Foi tão grande que o seu suor tornou-se em gotas de sangue, né? Isso aí foi a pressão, que foi tão terrível. Então, eu me agarrei com a Bíblia e com a oração. Amém. Então, aí nesse período eu aprendi, eu não vivo pelo que eu sinto. Oh, glória. Eu vivo pelo que eu sei. Oh, glória. Eu sei que o meu Redentor vive. Glória e que por Deus. fim se levantará ao meu favor. Oh, glória e Ele vai me curar desta depressão. De E eu esperei com paciência, muita firmeza, e aprendi, porque esse período foi um período de lição, que o Senhor estava mudando a minha vida, Ele estava moldando o meu caráter ao caráter de Cristo, que é perdoar, que é ter amor, que é ser manso, porque Ele falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós não podemos aí trabalhar com pessoas, ser pastor, liderar um rebanho, com os nossos ímpetos, não. Nós temos que aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. E o fruto do Espírito, né, pastora? Domínio próprio, mansidão, né? O Senhor falava comigo, olha, você vai liderar, você vai lidar com pessoas. Pessoas são seres eternos. Meu Deus. Às vezes depende, uma palavra que você vai dar para uma vida, vai depender o futuro dela. É isso mesmo. E foi isso que eu aprendi. Pastor, pegando um gancho disso que a pastora está falando, o senhor tem quantos anos de pastoreado? Porque o senhor já é pastor atuante? Pastor atuante desde 1993. Eu até falei com o pastor já tarde, gente, o seguinte, eu quero sugar ele no bom sentido. Eu sei que tem muita coisa boa. Então, assim, às vezes eu fico mais ouvindo, porque ouvindo é a faculdade ambulante. Você vai ouvindo, vai pegando tudo que tem. Pastor, que é uma palavra que o senhor deixa para quem está em casa assistindo sobre mais ou menos o que a pastora falou, sobre as crises do ministério? Porque ministério tem crise, né, pastor? Quase todos os dias. Olha aí. Em primeiro lugar, pastor Carlos, quando a pessoa aceita o ministério, ela tem que entender que ela aceitou, se não a mais importante, uma das mais importantes missões que um ser humano recebe de Deus na Terra. Não é em vão que uma das definições teológicas para ministério é a arte de cuidar de pessoas, né? Quando a pessoa se dispõe a abraçar o ministério, ela tem que, em primeiro lugar, descer do pedestal do orgulho.
Primeira coisa. Uau. Porque muita gente usa o ministério como uma plataforma de autoprojeção. Tá? E eu, do meu ponto de vista, eu já olho exatamente o contrário. Eu acho que quando Deus te chama para o ministério, ainda que do ponto de vista humano seja uma ascensão, do ponto de vista espiritual não um rebaixamento, pelo contrário, é um privilégio. Mas é Deus te submetendo, como minha esposa acabou de dizer agora, querendo que você entenda que o privilégio de representá-lo na Terra é algo singular, é algo único. Você falou um negócio muito forte, hein? Ministério não é peso, é privilégio, né? Privilégio. É uma carga, sem dúvida, mas é uma carga que é um privilégio levá-la, né? Um privilégio levá-la. Quando a pessoa entende isso, as crises vão ser nada mais que uma plataforma de oportunidades para o crescimento e a expansão da utilização e da prática deste privilégio. Né? Coisa gloriosa você poder orientar uma pessoa a aproximar-se de Deus. E as crises, administrar as crises que vêm, isso está muito relacionado à personalidade. Né? Às vezes, como a Noêmia falou aqui agora, Deus nos permite passar num vale para ele entender que sem ele não tem colina, não tem montanha que pode nos levar só no nosso destino. Pastora, verdade. Né? Então, quando Deus nos permite passar pelo vale, que crise fala de vale, vale fala de crise, né? São sinônimos. As crises, repito, é uma plataforma de oportunidade para a gente crescer. Então, se tivermos sabedoria e, sobretudo, humildade para buscar a direção de Deus para sair dali, nós vamos entender que cada crise nos fortalece, cada crise nos projeta, cada crise nos leva um pouquinho mais próximo do nosso objetivo. Glória a Deus. Né? E qual é o nosso objetivo? Ide. Né? Fazer o ID de Jesus. Fazer o ID de Jesus. Exatamente. Pregar, né? Exatamente. Então, por isso que eu falei no princípio aqui, nós temos que entender que ministério não é um palco de projeção pessoal. Ministério é uma plataforma onde Deus te coloca para te elevar a uma posição não humana, senão espiritualmente maior. Né? Por isso que muita gente não consegue entender o ministério, porque ministério é abraçar quando está sentindo, quando está carente, né? Ministério é dar alegria quando está triste, né? Ministério é entender que tem que cantar alegre, pregar até triste, mas pregar, mas nunca parar e desistir na caminhada, acreditar, Com né, certeza. pastora? E muitas pessoas hoje, assim, não vamos comprometer uma geração, mas eu acho uma fatia da nossa geração, eu acho que eles se perdem nisso. Porque eles pegam uma fatia desse evangelho do oba-oba, essa modinha, essa coisa mais de ostentação das vitrines religiosas da vida, mas eu acho que nem todos não sabem aquele peso árduo, né, pastor? A gente até comentava hoje, vamos voltar, não quer ser saudosista, mas 20 anos atrás, 30 anos atrás, não tinha tecnologia, não tinha a estrutura que tem hoje, e as igrejas cresciam, né, pastor? Desenvolvia tudo. Eu acho que proporcionalmente, né, muito mais do que hoje. Muito mais do que hoje, né? Era joelho, né, pastor? Joelho, oração, graça, e o negócio acontecia, né, pastor? E o objetivo era as almas, né? Era as pessoas. Era vidas, né? Essa questão aí que você salientou, se a pessoa não está preparada e não entende o que é o ministério, o exercício do ministério, né? Vamos deixar isso bem claro aqui. O exercício do ministério, ela se perde porque, sempre às vezes comento com minha esposa e com alguns colegas, como pastor, que o ministério não é só o pastor, né? Não é só o pastorado, tem outros ministérios. Mas eu sei que aqui queremos salientar o ministério pastoral, né? Tá. Às vezes o membro da igreja, que de uma forma figurada a Bíblia chama de ovelha, chega pra gente com um problema tão minúsculo e buscando solução. E às vezes eu olho pra pessoa e penso assim, uau, é tão fácil te dar uma resposta, o difícil era eu te contar o que eu estou enfrentando. Né? A pessoa chega com um problema, como falei aqui no princípio, problema que ainda nem é problema, é o prelúdio de um problema, né? Só o indício de um problema. A faísca do incêndio, né? Não é nada
perto de um problema de verdade. E a pessoa já está desmaiando, a pessoa já está naufragando no dilúvio de lágrimas por algo que nem sucedeu ainda, né? É verdade. Então, você falou muito bem. Às vezes a gente tem que passar a mão no ombro da pessoa, chorar com a pessoa, né? E consolar a pessoa e dizendo, e eu, Senhor? Como é que eu faço com o meu problema, Senhor? Né? Mas, às vezes, tratar daquele minúsculo problema nos traz a paz, a esperança, o refúgio, o conforto e até a condição de sair do problema. Verdade, forte, né? Andriela, quer pegar um gancho que a pastora falou, negócio da fobia, aproveitar um pouquinho para te sugar? Qual parte, amor? Não, porque a questão de... Eu acho que todo mundo está sujeito a passar por situação como a pastora comentou aqui, de medo, síndrome do pânico, né? Essas coisas, né? Depressão. E por muitos anos a gente ouviu na igreja que crente não sentia isso, né, pastor? Crente não tinha essa dificuldade. Eu cheguei a ouvir anos atrás, não agora, que crente não podia passar por problemas emocionais porque era crente, né? Mas... É dotado de sentimento e emoção. Tudo que tem sentimento e emoção. Não, inclusive, uma das coisas que mais me fez sofrer na época, que até então eu pensava que depressão, quem tinha era quem não tinha Jesus. Meu Deus, olha aí, tá vendo? Aí eu sofri muito, eu falei, nossa, então Jesus saiu de mim. Não tá comigo, Eu falava, né? Senhor, tem misericórdia, o que eu mais quero é te servir. E o Senhor, então aí que eu fui estudar também, né, sobre a depressão, que aí nesse estudo que eu fiz, né, os discípulos de Jesus tiveram, Elias, né, pastora? Foi um exemplo, claro, Elias né? quis morrer. Quis morrer. Ele ficou pior que eu. Porque eu não quis vai pra morrer. dentro de uma caverna, esconde, perde a morte, né? Isso. Então, E é complicado porque até hoje, né? Até hoje há um preconceito, né? Há um preconceito muito grande. E por falta de conhecimento, né? As Exato. pessoas não entendem que não é só não é só a falta de Deus também que traz a depressão, né? Mas tem o fator biológico, fisiológico, Claro. né? E emocional, né? A falta do conhecimento, né? E às vezes é algo que Deus quer levar mesmo para trazer alguma coisa pra gente. Então, a depressão, a gente tem que entender que a depressão, ela não é só um simples momento que a pessoa está passando, né? Mas é um momento que ela precisa de ajuda, precisa de acolhimento das pessoas que estão à volta. Né? Ela precisa entender aquele momento e ter ferramentas para sair, né? Sim. E a sua ferramenta foi o melhor, né? Foi Jesus, né? Foi. Que te deu a luz e a senhora conseguiu sair desse momento, né? Então Coragem. Agora, né? isso aí que você está falando é tão real. Tem um lado espiritual, né? Sim. Que sem Deus nós não somos nada. Com certeza. Não é? Com Jesus tudo, sem Jesus nada, né? Nada. Já tem o jargão popular que a gente usa na igreja. Mas você falou algo interessante da importância do apoio e do amparo. Né? Me lembro bem que no caso dela, ali deitada, ela levantava para fazer as coisas básicas que eu não podia fazer e que ninguém podia fazer. E eu me lembro que chegou um momento que enfadei com aquela situação. Não enfadei com ela, enfadei com a situação. Não sei o que eu vou fazer. Um dia eu falei para ela, levanta e eu vou te levar comigo. Eu saía para trabalhar rua? na rua. Né? Levanta, te arruma, porque você vai comigo. Não, você vai comigo. Esquece. Pois e quando isso aconteceu, foi tudo Deus já fazendo. E nisso tinha 30 dias que eu não comia. Meu Deus. Não comia nada. Hoje eu posso entender quem tem anorexia. Porque eu olhava para a comida, eu tinha pânico. Era horrível. E o negócio não estava no estômago, era na cabeça. Não, eu tinha pânico da comida. Então, mas eu tinha consciência que eu queria viver. Eu não queria morrer. E o que eu fiz? Eu tomava de manhã uma vitamina, né? Algumas frutas com leite e tomava vitaminas mesmo, suplementos. Ficou magrinho então, pastor? Nossa, 116 libras. Meu Deus. Mas foi 30 dias. E com o período de estar totalmente em oração e lendo a palavra e buscando o socorro de Deus e sem comer, foi uma desintoxicação do meu organismo. Foi tipo um jejum, né? Foi algo assim que me deixou bem preparada. Então, não foi ruim para mim, para o meu físico.
Porque fisicamente eu não tinha nada, eu estava bem. Mas a alma estava sofrendo muito. Meu E foi Deus. quando ele me chamou, quando foi um dia, porque graças a Deus também eu não perdi o sono. Quando dava 6 da manhã eu acordava. Mas a hora que eu abri os olhos, eu senti um queimor na pele e a angústia de morte começava. Meu Angústia Jesus. terrível. E nesse dia eu acordei mais cedo, porque eu gemia, eu tinha dor no peito. Eu gemi e ele falou assim, tá ruim? Eu falei, tá, muito ruim. E nisso o Senhor falou claramente comigo, une com teu esposo. Aí nessa hora eu deitei no peito dele, esperamos o dia amanhecer. Foi quando ele falou, você levanta, porque você vai estar onde eu estiver. Você vai estar comigo, você não vai ficar sozinha em casa. Foi a ousadia dele, né, Foi. pastor? E pôs ela no carro e ela foi. Foi, e aí aconteceu que a gente tinha conhecido uns irmãos que estavam passando por congregava com a gente, estava passando por uma situação um pouquinho delicada, e eu sei que eu tinha um compromisso com eles, fomos aonde eles estavam para pegá-los, a gente ia fazer umas coisas e almoçar junto. Naquele dia foi o primeiro dia depois desse período sem comer, que no restaurante ela comeu, chegou ali, olhou umas coisinhas diferentes e comeu, e começou a recuperação. Quer dizer, eu acho que se eu não tivesse tido aquela luz divina, né? Não é outra coisa. A atitude também, né? Não, mas a atitude movida por um toque especial. Por que eu não tive um dia antes, uma semana antes, um mês antes, né? É que tem o tempo de Deus para tudo. Sim. Né? É verdade. E aquele dia eu fiz algo que não era próprio meu, aquilo não era normal ter aquela atitude. Foi uma atitude bem, bem determinante. E começou por ali e a recuperação veio a partir dali. Poucos dias depois ela estava normal, trabalhando, né, executando as tarefas Que benção. normais. Sim, e uma das coisas terapêuticas, né, para quem está em depressão é sair da casa. Claro. Andar, fazer algum exercício físico, Aham. porque movimenta, né, traz oxigênio lá pro cérebro e Sim. também ela consegue ver outras coisas. E aí Exato. consegue voltar um pouco da esperança até recuperar de novo. Então, o sair de casa, ele é muito importante na função terapêutica de quem está em depressão. Quer dizer, E não sabe... na teoria, a gente não sabia disso, né? É. E mesmo porque, você falou no princípio, nós estamos falando no ano de 2002, né, querida, por aí? 2001, 2002. Era um tempo que as informações eram muito escassas, né? Hoje você tem informação para o que você quiser. E na hora, Tem, né? na hora. O que você quiser. Você quer consertar esse microfone, você entra num tutor aqui, te ensina a desmontar, montar, o que pode estar com problema. Naquela época não era assim. Né? É verdade. Então, hoje a gente tem esse recurso digital, Isso. né, que nos bombardeia diuturnamente, chamado informação, né? É verdade. Eu pensei Mas- aqui, futuramente não, daqui uns dias, podia marcar você, a pastora, faz uma live sobre cura da alma. Esse tema é muito importante, né, pastor? Claro. Muitas Não, eu pessoas... não- Claro. Você tá falando aí, mas eu já pensei, mapeei tudinho já para ter um encontro de mulheres com a pastora. E melhor ainda, Não, encontre é, mulheres já pra ela mapeei ministrar. E tudo. outra coisa, Aham. a enfermidade dela, para quem viveu a situação, não tem a menor sombra de dúvida que era algo espiritual. Sim. Eu saía de casa, isso antes dela internar, né? E que é isso que nós estamos falando, foi o pós-enfermidade, pós-infecção. Eu chegava em casa, ela estava com o ar-condicionado no mínimo possível. Entenda-se que mínimo é o mais frio, né? O mais Assim, gelado. aumenta o ar. Não, diminui o ar, né? É inverso o pedido, né? Tava lá no 65, que era o mínimo que o ar podia muito congelar, e com o forno do fogão aceso no máximo. Que isso? Ou seja, ela colocava a casa para gelar e ia esquentar do frio no forno do fogão. E eu chegava, eu orava com ela, e ela tava trêmula, de febre. Febre. Tremendo, literalmente. Eu chegava com ela, os primeiros dias, com 2, 3 minutos que orava, a febre estabilizava, Olha isso. certo? Eu voltava o ar-condicionado o termômetro na temperatura normal, desligava o forno, tá? E daí a pouco ela estava boa. Ia fazer a comida, ou arrumar a comida para as crianças que estavam chegando da escola, daí, ou para mim também, certo? E aquela tarde ficava supostamente normal. No outro dia eu saía, deixava ela supostamente bem, quando eu chegava, o mesmo cenário.
isso durou mais de uma semana, né? Sim. Teve um dia eu gastei 10 minutos orando e repreendendo Meu Deus. para ela ser liberta. E era incrível. Passava a febre, passava tudo. Ou seja, Espiritual mesmo. era espiritual mesmo. Ou seja, era uma resistência espiritual. Até que veio a infecção que ela teve que internar. Tá? Mas quem passou a semana antes e via a febre zerar, sem tomar um comprimido, sem tomar uma ducha fria, entendia perfeitamente que aquilo era uma ação diabólica, maligna. Eu lembro que no período que eu estava em depressão, que eu buscava muito por Deus, a minha sede por Deus foi assim, um encontro mesmo com o Senhor, né? Eu pedia para ele, canta. Ele começava, ele abria a harpa, né? E começava a cantar os hinos da harpa. Para que eu tivesse um pouco de alívio, porque a depressão ela te traz angústias terríveis, que é uma coisa assim, sem cessar, que não passa. É por isso que tem que ter muito cuidado com as pessoas que estão em depressão. Tem que estar aí ajudando. Não conhece a dor, né, pastor? Não conhece a dor. A depressão é real, ela é terrível. Sabe? Então... É isso mesmo. E a solução vem do alto, com certeza. Mas Deus deixou profissionais, né, para ajudar. Então, e testemunhos de quem passou como da história, né? Que bom. Nossa, passou rápido, hein, Otávio? Já deu mais de uma hora aqui. Estamos já quase caminhando para o nosso término já. Temos que 10, 15 minutos ainda. Mas o nosso bate-papo assim, foi entrando em áreas, a gente nem programou, hein, pastor? Se tivesse feito pautas, né? Não tinha. Eu queria perguntar para o pastor João também, até pegar o gancho antes de terminar, claro. Pastor João, e a Shalom Church hoje? Tem uma igreja em Denver, tem uma em Margate, duas na Venezuela. Duas na Venezuela. Pode falar um pouquinho mais sobre a Shalom? É questão onde tem, sobre a visão da igreja. Quem está sem congregar, quiser congregar, está sem igreja, está afastado, né? Muita gente ferida, talvez está fora da igreja, né? Pode estar assistindo o podcast agora, está aqui nos Estados Unidos. Como que vai achar a Shalom hoje? Bom, pastor, a Shalom local, nós estamos em Margate. Estamos hoje ocupando as dependências da Accent Academy, que é uma high school charter que está em Margate, 5251 da Coconut Creek Parkway, né? Que o GPS vai te levar ali. A hora que você chegar naquele endereço, contorne o edifício, que na verdade a entrada está nos fundos, né? Pelos fundos, Está numa construção. O dono do prédio vendeu mais da metade do prédio, estão construindo um condomínio de apartamentos ali, está dificultando um pouquinho nos localizar. Mas estamos ali, pastor Carlos, comecei ali contando como é que foi a história da Shalom, né? Naquela visão, terminamos cooperando com o pastor que nós mencionamos no início aqui por uns 3 anos, chegou o momento e nós abrimos, inclusive esse nome Shalom Adonai, ele soa um pouco... Até foi alvo de algumas críticas, né? Brasileiro não conhece Shalom Adonai. Cumprimento judaico? Não, veja bem, duas palavras não muito utilizadas no dia a dia do brasileiro, né? Curioso que estávamos no púlpito da igreja, somos de origem assembleiana, então Assembleia de Deus. Mas aqui, como as igrejas são independentes, elas são identificadas pelo apelido, né? Assembleia de Deus o quê? Né? Já estávamos lá no 3º ou 4º culto. Gente, Assembleia de Deus, o quê? O que vai ser o diferencial da nomenclatura da igreja? Em cima do púlpito, lendo a Bíblia na leitura oficial, me veio na memória Shalom Adonai. Interessante que eu nunca tinha escutado essas duas palavras conjugadas, Shalom Adonai. Sabia muito bem o que era o Shalom, o que era o Adonai. Ok, vai ser aí. No outro dia fui registrar. Meu irmão, era o que mais tinha na igreja Shalom Adonai, inclusive brasileiras. É mesmo. Né? Razão que eu tinha, inclusive, de trocar a disposição para o nome em inglês para poder utilizar o nome, né? Então, Shalom Adonai. Muitas pessoas pensam que tem uma conotação de uma congregação messiânica, uma sinagoga messiânica, mas nada disso. Né? Então, a Shalom está aí à disposição dos nossos irmãos, nossos amigos que por acaso os alcance através desse podcast. Né? Somos uma igreja ainda pequena, já ganhamos muitas almas para Jesus, mas por não oferecer muito daquele evangelho barato,
Às vezes as pessoas não querem... Oba-oba, né? né, Oba-oba. Nós primamos pela palavra genuína, Amém. porque ainda cremos que o que muda a vida das pessoas é a palavra de verdade. Amém. A igreja, como organização, pode até mudar a vida social das pessoas e influenciar, de certa maneira, na vida espiritual. Mas o que muda, de fato, a vida de uma pessoa é a palavra de Deus, que Glória é a viva e eficaz, e de acordo com a própria Escritura, né, ela pode ir lá na divisão da alma e do espírito, vai aonde nada e nem ninguém pode chegar. E ali ela discerne, ali ela revela o que, de fato, Deus quer e pode fazer pelo ser humano, né? Somos uma igreja acolhedora, temos a igreja como uma família, né? Hoje, até então, estávamos focados no ministério hispano, também por ser um chamado divino, né? Quando Deus nos chamou, usou aquela mulher que pôs o dedo no meu nariz e disse: eu te levarei às nações e falarás do meu nome para muitos povos e línguas. Eu amo viajar. Falei, aqui agora é avião, atrás de avião, né, e tal. Que nada, Deus fez foi me... Concentrou as nações no lugar. Concentrou as nações. Já cheguei a pregar para 21 nações em um só culto. Né? Hoje, o dia que não prego para muitos, prego pelo menos para 12, 13 nações. Ainda que tenha um de uma nação. Né? Então, hoje nós estamos particularmente ou pessoalmente focados nesse ministério que Deus nos colocou, que Deus colocou no nosso coração, e nós acolhemos com muito amor. Amamos este ministério, né? Trabalhar com os hispanos. Já trabalhei ali com hispano, mas tinha angolano, tinha inglês e até outras nações, pessoas que falam espanhol, né? De outras nações estavam ali, mas ouvindo o evangelho em espanhol. O culto é de manhã, né, pastor? O culto é de manhã, todos os domingos, às 10h30, tá? Estamos ali prontos, não só com os braços, mas o coração aberto para receber todos que chegarem ali são bem-vindos. E com certeza receberão, em primeiro lugar, um sorriso e depois receberá uma porção da palavra que com certeza vai chegar lá no profundo da alma. Amém. Muito bom. E a partir do dia 12, estaremos às 6 da tarde em português, né? Português. Já quero até fazer uma chamada aqui já, viu, Otávio? Viu, pastor? Vou até olhar para essa câmera aqui, já vou convidar você, você que mora na região de Margate, Coral Springs, essa região. Qual uma cidade mais ali próxima? North Lauderdale, Pompano Beach tem uma divisa bem pertinho ali, Coconut Creek, né? Então, Tamarack, Parkland, Boca Raton. Então você que mora nessa região, que está sem igreja, sem congregar, você que foi ferido pela religião, como foi dito aqui, palavras, enfim, não pode ficar sem igreja, tem que congregar. Igreja é unidade, igreja é corpo de Cristo. Então, a partir do dia 12, debaixo da autoridade do pastor João, da pastora Noêmia, nós queremos cuidar de você ali como pastor e como igreja. O endereço vai estar aqui na tela do seu telefone. O culto vai ser noturno, 6 p.m., que no Brasil falava que era 18 horas lá, né, pastor? 6 p.m. aqui. E tem um detalhe, hein? Se você chegar às 5 da tarde, vai ter um café, vai ter um suco, vai ter um bolo, café da unidade. Então chega a gente tomar um café, te abraçar, te conhecer um pouquinho também, e depois vamos cultuar e adorar a Deus. E se quiser participar dos dois cultos, vai de manhã e vai à noite. Meu irmão, você vai sair com um tanque cheio, transbordante, em nome de Jesus, né, pastor? Aleluia, com certeza. E vai aprender mais um idioma. Eu tô ali para aprender com o pastor fica pregando em espanhol, eu falo, que bonito, que legal, que coisa boa, Jesus. Muito bom. Pastora Noêmia, deixa uma palavra para quem está em casa te assistindo, uma palavra de fé, de vida. O que a senhora, ou se tem alguma coisa que a gente não te perguntou, só gostaria de falar também, ou se quiser deixar uma palavra para quem está em casa assistindo. Sim, eu quero dizer para você que está aí pensando no que fazer amanhã, e saiba que Jesus é a esperança. Ele sabe de tudo que você está passando. Glória a Deus. Ele não te desamparou. Amém. Por mais que você esteja vivendo um tempo difícil, Ele está aí juntinho de você. É somente você falar com Ele. E Ele vai te dar a solução. Jesus te ama. Glória a Deus. E a igreja Shalom Adonai também te ama. Amém. Ô, glória. Pastor João, deixa uma palavra para quem está em casa assistindo. Meu querido irmão, meu querido amigo, encerrando aqui esse podcast, esse bate-papo aqui, confirmando as palavras que a pastora Noêmia termina de dizer aqui, tenha em mente uma coisa:
A partir do momento que Jesus entregou a sua vida lá na cruz do Calvário, ele pagou o preço da sua dívida. Não é dívida de dólar, não é dívida de real, não é dívida financeira. Uma dívida que dinheiro no mundo nenhum podia pagar. Era a dívida que te impedia de desfrutar de tudo aquilo de bom que Deus tem para a sua vida. Na Shalom Adonai, nós não tratamos pessoas como meramente pessoas. Nós tratamos pessoas como a joia mais preciosa que Deus tem no seu tesouro. Tratamos pessoas como almas pelas quais Deus deu o que ele tinha de mais precioso, que era o seu Filho, Jesus. Venha desfrutar desse tempo conosco e entenda uma coisa: há solução para tudo na vida. Alguns dizem que só para a morte que não. E eu contradigo essa palavra. Até para a morte é a solução. Porque Jesus disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E a palavra de Deus para você, e encerra dizendo: Deus tem vida e vida abundante para você. Tome posse disso e venha desfrutar conosco. Glória a Deus. Só faltou o apelo depois dessa, irmã. Que palavra forte do pastor, da pastora Andrela. Deixa uma palavra para quem também está em casa te assistindo. Bem, eu quero dizer para você que em todos os momentos da vida que a gente passa, Deus sempre tem um propósito. E eu não sei o que você está passando no momento, mas eu quero te falar uma coisa. Está anotado. Que todas as estações que nós temos, né, os ciclos da vida que nós temos, Deus nos prepara para alguma coisa. Então, por mais que seja difícil que você está passando, por mais que seja complicado o momento que você está passando, saiba que lá na frente você vai poder compreender o que Deus tem para sua vida, o que Deus te mudou, né? A gente conversou aqui sobre isso, né? O que Deus mudou na nossa vida por alguma situação. Então, não desanime, siga em frente. Para cada estação da nossa vida, Deus tem um propósito. Então, vá em frente, não olha para trás, só vai em frente. Amém, amém. Glória a Deus. Muito bom. Deus abençoe você também que está em casa, que participou do nosso Shalom Cast. Ainda teremos mais episódios aí nos próximos meses. Eu quero pedir para você compartilhar com um amigo, vizinho, põe no grupo da família, manda o link para alguém, porque talvez uma palavra como foi liberada pela pastora, pelo pastor, pela Andriela, pode alcançar o coração de um pecador, de alguém que precisa de uma palavra de transformação. E a palavra que eu deixo para você é: não desista. Procura uma igreja. Pecado deforma, religião informa, mas só Cristo transforma. Se você começar a entender isso, muita coisa vai mudar na sua vida. E mais ainda, talvez que você está precisando de tomar uma decisão. DDD, decisões decidem destino. Então, tome uma decisão hoje. Talvez a mudança que você precisa está na decisão que você não toma. Então, sai do quarto hoje, fura essa bolha hoje, levanta hoje, procure. Se você mora aqui perto, quiser congregar na Shalom, vem conhecer, amém, será bem-vindo. Se você está longe, em qualquer parte desse mundo, procure uma igreja próxima da sua casa, mas não deixe de entregar a sua vida para Cristo. Nós acreditamos nisso e eu creio que Jesus pode mudar a sua vida sempre. Amém? Deus abençoe. Pastor João, muito obrigado, foi muito bom. Privilégio, um prazer estar aqui. Pastora Noêmia, muito saudável obrigado. Esse tempo. Amém. Um prazer. E não, vamos marcar mais com outros temas e vai ser bom. Com certeza. Em nome de Jesus. Obrigado, Andrela. Eu que agradeço. Deus abençoe. Obrigado, Otávio. Deus te abençoe muito, viu? Amém. Obrigado a todos da TV Flórida. Deus te abençoe muito. A gente encerra aqui até o nosso próximo Shalom Cast, se Deus nos permitir. Deus te abençoe. Shalom Cast, o podcast da comunidade brasileira e hispana nos Estados Unidos. Shalom Cast, o podcast com informação, conhecimento, dicas importantes e muito mais.